Olá, bem-vindo ao ODH Anhanguera. O Observatório de Direitos Humanos aqui da Anhanguera, da unidade de Santana, aqui no Campus de Marte, em São Paulo, ele busca promover o debate sobre a cidadania, a cultura e a participação da comunidade universitária e externa. Seja bem-vindo ao primeiro ODH Entrevista. Acompanha com a gente. O ODH Entrevista de hoje é com o professor João Leonardo, biomédico e professor da Universidade Anhanguera, aqui de Santana, no campus de Marte. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre as duas temáticas atuais, câncer de mama e câncer de próstata, nesse bimestre, né, da prevenção do câncer. E é um prazer tê-lo aqui na nossa primeira entrevista do ODH. O prazer é todo meu e eu agradeço pelo convite. Professor, quando nós falamos de câncer de mama, é interessante lembrar do autoexame, né? Ele é importante e eu gostaria que o senhor deixasse para quem nos assiste como é feito o autoexame da mama, né? As mulheres que estão assistindo essa entrevista, que às vezes não tem esse costume, né, de fazer o autoexame, o toque. Como é que pode ser feito? Bom, eu gosto de começar minha fala sobre câncer sempre da mesma forma, dizendo que câncer não é uma doença. Câncer é uma família de doenças. Nós vemos ali pessoas falando, eu conheço alguém que teve um câncer X e sobreviveu. A pessoa teve um câncer X e não sobreviveu. Nós temos cânceres diferentes no mesmo órgão. Tem tipos de cânceres diferentes no mesmo órgão. Câncer no fígado não é tudo igual. Nós temos cânceres em células diferentes. E assim também o é para a mama. Nós temos ali tecidos glandulares, tecidos epiteliais, nós temos diversos tecidos ali que vão compor esse órgão. E as neoplasias, né, elas podem ser de cunho diferente também. Então, eu sempre digo para os meus alunos que ninguém deve conhecer melhor o seu corpo do que ele mesmo. Então, as mulheres que estão acompanhando essa entrevista, elas sabem que tem períodos do ciclo menstrual ali que elas se sentem mais inchadas, mais incomodadas, mais sensíveis, porque isso vai receber uma influência hormonal muito importante. Então, existem momentos do mês que existe ali uma maturação de células diferente de outros momentos do mês. O importante é que a mulher ela se toque constantemente. Ela tem esse momento de intimidade com ela para ela poder então fazer essa manipulação das suas mamas, preferencialmente no banho, debaixo da água quente, ensaboando ali as mãos para que aquela mão deslize mais fácil sobre a mama, né, causando um atrito menor e permitindo que ela possa aprofundar mais aquele toque, aquela relação de tato, que ela possa perceber ali algum caroço, algum nódulo novo que ela não tinha, que apareceu recorrentemente. Dessa forma, podendo alertá-la a procurar ali um especialista, um médico que possa encaminhá-la para um exame mais profundo, como um exame imaginológico das mamas. Perfeito. Quando nós falamos de sentir, além do toque, é comum sentir alguma dor? Alguma dor fisgada? Bom, eventualmente, dependendo do tipo de doença que pode estar acontecendo, sim, é possível que ela sinta ali algum desconforto, especialmente quando ela usa ali alguma roupa íntima que tem ali algum subterfúgio, como um suporte de arame, ou eventualmente uma coisa mais apertada, isso pode realmente trazer um desconforto para ela. Mas o alerta que eu gosto de fazer é o seguinte, é que nem sempre doenças mais agressivas vão apresentar esse certo desconforto. Então, às vezes, elas começam de uma forma mais tacanha, uma forma mais menos incisiva, e elas podem evoluir rapidamente. Então, por isso que é importante essa manutenção da vigilância, do se conhecer, do se tocar. Perfeito. É comum, né, as mulheres mais jovens acharem que a doença é para pessoas mais idosas, né, pessoas com mais experiência na vida. A doença é comum para pessoas de mais idade, para pessoas de pouca idade? Nós temos prevalências diferentes das neoplasias. Neoplasias diferentes com prevalências diferentes em pacientes
em idades populacionais também distintas. É inegável que alguns tipos de neoplasias vão acometer mais pessoas com uma idade maior, mas não quer dizer que pessoas jovens não tenham incidência de neoplasias, de cânceres também. Nós não somos igualmente suscetíveis, mas sim estamos plenamente suscetíveis. Perfeito. As mulheres que têm a prótese de silicone, têm mais chance de ter câncer ou não? E é mais fácil quando ela faz o autotoque? Ou é mais difícil por ter a prótese? Esse é um assunto bem interessante, porque quando você decide fazer uma modificação no seu corpo ali com uma prótese, é interessante que você faça ali, você tenha o seu médico e ele não seja só o médico que coloque a prótese em você, mas também seja o médico que acompanhe a evolução do seu caso. Fazer o acompanhamento. Perfeito. Porque você vai ter técnicas, protocolos diferentes de implantar a prótese por cima de tecidos, por baixo de tecidos, e você pode até dificultar realmente esse diagnóstico precoce, dependendo de onde a prótese é colocada ou por onde a prótese é colocada. Então, o ideal é que quando você tem o seu médico de confiança, um médico que te acompanha há muito tempo, sabe que eventualmente você pode disparar um processo, uma reação imunológica por conta daquela prótese, isso é possível. E ele te acompanhando, conhecendo o seu caso, pode indicar exames mais assertivos para serem feitos, e ele pode também orientar ali a conduta para que você faça a manutenção desse exame preventivo. Perfeito. Aos homens, muitos homens pensam que o câncer de mama é destinado somente às mulheres, né? É possível o homem ter câncer de mama? Essa é uma questão que eu acho bastante interessante, porque homens têm mamas igual as mulheres têm mamas. Exatamente. A questão é que a mama masculina ela tem um grau de desenvolvimento menor do que a mama feminina. Assim sendo, os homens também têm câncer de mama. Sim, num nível, num número, né, estatisticamente falando, inferior ao das mulheres, mas, paradoxalmente, quando acometem os homens, ele tem um potencial agressivo muito maior, né? Ele pode ter um potencial agressivo muito maior. Então, o homem também tem que ter esse conhecimento do seu corpo, também deve se tocar rotineiramente, e qualquer manifestação ali que fuja da normalidade, ele tem que procurar, sim, ajuda de um profissional. Perfeito. Nós estamos falando sobre câncer de mama no ODH Entrevista de hoje. E lembrando que Novembro Azul é o mês dos homens, prevenção masculina. Existe um mito, né, a vergonha masculina de procurar atendimento médico quanto a questões íntimas. Isso é um tabu, não é verdade, doutor? Realmente é um tabu, e eu não entendo o motivo desse tabu, porque é uma questão de saúde, é uma questão de responsabilidade consigo mesmo, o exame de próstata. Eu entendo que ali eventualmente é alguma coisa mais vergonhosa, ali a pessoa possa ter ali como posso dizer, uma dificuldade por se sentir ali numa situação constrangedora ou jocosa. Isso é compreensível. A masculinidade feminina. A masculinidade atacada, né? realmente, mas isso cai por terra quando você pensa que é um exame que demora poucos segundos. O médico vai passar ali poucos segundos ali te examinando naquela condição, e isso vai lhe trazer um nível de segurança muito bacana para você ficar um bom tempo ali tranquilo e com a consciência ali que você fez a sua parte, dessa forma não justificando a negativa dos homens em fazer esse importantíssimo exame. Perfeito. Doutor, os jovens, os idosos, todo mundo pensa no exame do toque que acontece com os homens. Qual é a idade que é mais suscetível o câncer de próstata? Bom, nesse caso, nós temos divergência nas literaturas médicas. O câncer de próstata, normalmente ele vai acometer indivíduos com idade mais avançada. Mas nós temos um evento chamado hiperplasia de próstata, que não é um câncer, é um outro processo, uma outra adaptação celular que acontece, que já pode ali, que já normalmente já vai incidindo os homens com uma idade um pouco mais avançada ali, acima de 50, 60 anos. Dentro dessas divergências da literatura médica,
nós encontramos ali recomendações para que esse exame do toque já seja feito ali a partir dos 40, 45 anos, dependendo da literatura que você consulta. Mas o que é fato é que as literaturas elas entram no consenso que minimamente o antígeno prostático, que é o exame de sangue que nós fazemos através do PSA, o paciente seja monitorado minimamente por ele o quanto mais precoce possível. Essa era uma pergunta que eu ia fazer sobre o exame de sangue e a detecção, né, do câncer de próstata. Então, o indivíduo pode ter a detecção através do exame de sangue. Sim, o exame de sangue ele é uma realidade, ele vai ajudar muito o profissional médico ali a guiar a conduta dele em relação àquele paciente, mas a partir de um certo ponto o toque ainda, né, a partir da ciência que nós temos hoje em dia, ele ainda é indispensável. Perfeito. Doutor, diga pra gente, para quem está nos assistindo e de repente tem algum sintoma na próstata, quais são os sintomas primordiais para detectar, né, ou para indicar um câncer de próstata? Bom, o câncer, ele é uma das características do câncer é que ele tem uma relação íntima com a imunologia do indivíduo. Quando eu em aula com os meus alunos, eu gosto de citar Maquiavel em relação ao câncer. Por quê? Maquiavel, um escritor famoso, né, não era ligado ali diretamente à saúde, mas ele tem uma fala que eu acho perfeita em relação a qualquer doença, inclusive ao câncer. Ele falava algo que era mais ou menos assim: qualquer patologia, quanto mais precoce você vai fazer o diagnóstico, mais difícil é, porém mais fácil é o tratamento. Essa mesma patologia, quando você deixar ela avançar, se deixar ela evoluir, é mais fácil de diagnosticar e mais difícil o tratamento. O câncer, se diagnosticado de uma forma muito precoce, o índice de sucesso do tratamento é absurdamente alto, absurdamente superior ao diagnóstico do mesmo câncer quando ele está já mais evoluído. Dessa forma, o que acontece é o seguinte: um sintoma inicial, que já nem é tão inicial assim, já tem ali um certo desdobramento para que seja percebido, é quando o paciente começa a apresentar alguma certa dificuldade em ter ali a sua micção, em fazer o seu xixi. De repente ele sente aquela vontade, a bexiga dele está cheia, ele vai no banheiro, ele tem que fazer uma força um pouco maior, ele percebe que o jato sai com uma certa dificuldade. Sim. Provavelmente ali alguma coisa já está acontecendo com a próstata dele, já está aumentando aquela próstata, e aquela uretra, como passa por dentro da próstata, já recebe um pouco de dificuldade, alguma resistência para poder então permitir que aquela urina passe. Esse é um dos sintomas mais fáceis da gente poder passar para as pessoas que acompanham essa entrevista. Existem outros sintomas? Existem. Reações aí de dor, de febre, desconforto, mas elas já são reservadas normalmente para eventos mais avançados. Então não seria já relativo a um diagnóstico precoce. Já sim é uma doença que já está se manifestando de uma forma um pouco mais agressiva. Perfeito. Doutor, os exames, além do sangue, nós temos o exame do toque, né? Toque retal. E queria que o senhor falasse sobre isso para a gente. Bom, o exame de toque retal, ele é feito de uma maneira bastante discreta e o profissional médico, ele tenta fazer aquilo da forma mais natural possível. Não é um exame demorado, não tem ali uma duração muito longa, não é uma coisa assim que vai causar um desconforto do ponto de vista doloroso, tendo em vista ali que o médico vai apenas fazer um toque com seus dedos e esse calibre, esse diâmetro do dedo não é uma coisa tão grande ali ao ponto de causar uma lesão ou causar ali algum trauma na região ali do aparelho excretor do homem. Então a gente realmente, quando a gente pensa ali nesse ato, nós temos ali um desconforto muito maior, sempre do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, né, da gozação que eventualmente os amigos podem fazer, do que realmente do ponto de vista da realização do exame, porque a realização do exame ele é bastante tranquilo. Eu sempre, quando eu sou provocado a falar desse assunto, né, quando eu tenho ali uma resistência muito grande por parte do público ali, dos homens falando não, que isso não está certo, isso não é bacana, tal,
E eu falo, poxa, as mulheres passam por um exame muito Exatamente. mais do ponto de vista da execução ali, muito mais Invasivo. profundo, que é justamente ali a colpocitologia, que as pessoas conhecem como Papa Nicolau. Eu acho Exatamente. muito mais, não posso falar agressivo, né, mas eu acho que assim que é muito mais expositivo do que o toque de próstata, e elas aceitam isso com uma naturalidade muito maior. Então, sob essa ótica, eu acho que as mulheres estão muito à frente da população masculina. O senhor falando sobre as mulheres, estão à frente dos homens, se cuidam mais. Você que é homem, aproveite assistindo essa entrevista, coloque seus exames em dia, faça os seus exames e mantenha a saúde bem, né? Para nós finalizarmos, fala para a nossa audiência sobre a importância de fazer tanto o autoexame, nós já falamos, de fazer a mamografia, de manter os exames em dia, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque às vezes muitos dos que estão assistindo sempre deixam para amanhã. E amanhã 6 meses, 8 meses, um ano e não refaz os exames, né? Bom, nós passamos há pouco tempo uma discussão bastante intensa em relação à eficácia do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele é eu sempre falo assim para os meus alunos que ele não é bom, ele é maravilhoso, né, porque ele atende ali minimamente a necessidade de muitas pessoas. E em relação a políticas especialmente relacionadas a cânceres e a neoplasias, nós temos ali um índice de tratamento ali com uma excelência muito satisfatória dentro do SUS. Então, nós temos vários programas ali dentro das UBSs de política de rastreamento precoce de doenças, seja de tuberculose, seja de câncer de colo uterino, seja de câncer de mama, seja de câncer de próstata, seja da catarata. E eu recomendaria fortemente que as pessoas que nos assistem fizessem uso desses programas, se inscrevendo nas suas UBSs, se inscrevendo ali então nos órgãos de saúde dos seus bairros, para que pudessem então serem assistidas por esses programas, porque eles realmente são eficazes. A gente vai falar que é o mesmo padrão dos hospitais particulares tops de São Paulo. Não é, mas tem um padrão de excelência no que diz respeito ao atendimento, da confiabilidade, extremamente bom. Então, por isso, eu recomendaria que você ficasse atento ali à agenda dos órgãos de saúde básica do bairro que você mora, do entorno do seu trabalho, e fizesse uso deles, que seria bastante satisfatório. E tem uma frase que eu gosto de falar, que é assim, não há nada mais moderno do que envelhecer. Quando nós vemos ali a curva de envelhecimento das pessoas, a expectativa de vida do brasileiro, ela está crescendo, ela está ampliando. Por quê? Porque as pessoas vivem mais, porque os diagnósticos são mais precisos, os diagnósticos são mais céleres, e diagnosticando mais cedo, os tratamentos são mais eficazes. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para as pessoas que nos acompanham. Nós acompanhamos essa primeira entrevista do ADH Entrevista com o professor João Leonardo. Muito obrigado por essa entrevista. E você pode nos seguir no Instagram, @odh_Anhanguera. Bom, eu agradeço aqui o convite, é uma satisfação enorme estar participando aqui desse projeto universitário, e aproveito aqui na minha última fala para solicitar que os que nos acompanham nessa entrevista também sigam as redes sociais do Biomédicos de Marte, que é a página aqui no Instagram da turma da Biomedicina, onde nós colocamos ali o material das nossas aulas práticas, das campanhas que fazemos, de novidades e atualizações. Muito obrigado a todos. Você manda a sua mensagem, a sua questão, e na próxima entrevista, quem sabe, estaremos falando da sua pergunta. Tchau, tchau.